Olá a todos, meu nome é Felipe, eu sou da área de TI e até mesmo por isso o Tatetu Kiretawá me disponibilizou, me colocou a função de cuidar das redes sociais, do online, da casa de Mucumbi. E aqui nesse canal, tanto do YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook, nós iremos falar um pouco sobre a religião. Eu ainda sou um Dumbi, sou um futuro filho da casa, mas iria auxiliar o Kiretawá, o Tata Kiretawá nessas questões de online. E ele me deixou à vontade aqui para fazer algumas perguntas e a gente aqui vai conversar um pouquinho sobre o candomblé e sobre os costumes, né, Tata? Vamos Sua bênção. Pai abençoa. Vamos aproveitar esse canal para a gente falar um pouquinho da religião. Vou tentar fazer semanalmente, cada semana um tema, divulgar a religião, que eu acho de suma importância para aqueles que estão em busca aí de conhecer um pouco da nossa cultura religiosa, das nossas tradições. E o Felipe aqui entende um pouco dessa área. Para mim é muito complicado ainda, eu sou meio leigo nessas questões sociais, de rede social, e o Felipe, como entende, eu coloquei ele para ele fazer as perguntas que ele achar que deve fazer, lógico, sem entrar nas questões de fundamento, do sagrado, mas ele vai ficar à vontade para perguntar o que ele quiser, e a gente vai falar toda semana de uma divindade, de uma situação ligada ao candomblé. Espero que vocês gostem, e com isso também eu vou divulgar a casa, a Inzo, que já está aí praticamente para ser inaugurada, faltando aí só as questões de terminar de plantar a casa, as questões de fundamento e fazer mais alguns quartos de santo. A casa está praticamente pronta, graças a Zambi, graças a meu pai Mucumbi. Legal, pai. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é o candomblé. Então acho que uma introdução sobre isso seria bem legal para o pessoal. O que é o candomblé na sua visão, pai? Candomblé, para mim, é tudo. Eu tenho um candomblé baseado na fé no meu Deus. Eu tenho um candomblé baseado naquilo que eu acredito de melhor. A gente leva o candomblé como uma situação de vida, como uma filosofia de vida, né, na verdade, não só como uma religião. A divindade nos habita, ela faz parte do nosso DNA, da nossa constituição óssea e carnal. Se tirar um fio de cabelo do nosso corpo e fazer um teste de DNA, nós vamos achar na nossa constituição óssea e carnal todos os elementos da natureza, né? Ferro, potássio, água, sal, enfim. Nós somos também uma criação da natureza, e a divindade nos habita desde o nosso primeiro respiro, sem o auxílio da nossa mãe, desde a hora que nós chegamos na terra, através do nosso primeiro respiro, a divindade nos habita, e ela faz parte da gente, a gente faz parte dela, somos sagrados e profanos. E o candomblé é uma religião que nos dá uma segunda oportunidade de um novo nascimento, para que a gente nasça melhor, para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente entenda a simplicidade, para que a gente entenda a natureza, que a gente respeite a natureza, para que a gente viva em gratidão, porque a divindade entende os nossos sentimentos, e o que a gente colocar para fora é o que a divindade nos entende, é isso que ela vai nos dar. Se formos pessoas boas e corretas, a divindade vai entender isso e vai devolver isso para a gente. Se não formos, a divindade também vai entender isso. Então a gente tem que procurar viver em harmonia, em paz, em equilíbrio, com muita humildade, porque a divindade nos ensina a humildade, desde que o Muzenza nasce lá dentro do Umbaquice, nos fundamentos, por humildade, né? Então a gente é criado para isso, respeitando sempre a natureza e tentando ser um cidadão, um ser humano, uma pessoa melhor a cada dia.
E o candomblé nos ensina isso, viver com gratidão, agradecer a divindade que nos habita todos os dias, agradecer uma nova oportunidade, um novo dia que surge, que nos dá uma nova oportunidade, agradecer a chuva que cai do céu, a folha que nos purifica, a folha que nos serve de remédio, agradecer a terra que nos dá o alimento, enfim, o candomblé é isso. A gente, quando tem a oportunidade de ser iniciado, renascer, a gente se torna uma pessoa, um ser humano melhor. E isso tudo eu devo ao candomblé, essa filosofia de vida, esse entendimento que nós temos aí sobre as forças energéticas, sobre as divindades, sobre que tudo é energia, os nossos pensamentos, o que a gente fala, as nossas ações. Então a gente tem que sempre procurar ser um ser humano melhor, viver de uma forma em paz, com tranquilidade, com harmonia e viver o dia a dia. O candomblé não é só quando você põe uma roupa branca e vem para um culto. O candomblé é o dia a dia. É isso que me fascina. Que legal. Ô, pai, na verdade, a próxima pergunta ia ser a respeito sobre uma divindade em específico, que seria sobre Pambundila. Mas acho que antes de chegar nesse assunto, acho que seria legal falar o que seria uma divindade, para o pessoal que não entende e que não sabe o que é uma divindade. O que é uma divindade? E depois, se pudesse falar um pouquinho sobre Pambundila, que seria a primeira da ordem das divindades, né? O que é uma divindade? Divindade é uma força sagrada. A divindade, a gente tem que voltar lá no princípio de tudo, quando tudo era água, a água baixou e surgiu a terra, junto com as bactérias, os fungos que deram início à vida, e as divindades nasceram aí, são uma centelha do Criador, são deuses individuais que habitam a terra, que movimentam toda a vida do planeta, que movimentam todos os seres vivos, que movimentam todas as forças do universo, e que cada ser humano tem a sua divindade individual, cada ser humano é individual, cada ser humano é único, cada folha é única e cada divindade é única. E ela nos habita, ela está presente no ar, ela está presente no raio, no trovão, no vento, na chuva, na terra, na folha, no oceano, no rio, na água. A divindade ela está presente aí no planeta, movimentando através das suas energias, movimentando toda a vida, todos os seres vivos do planeta. É uma força sagrada que nos fortalece, que nos equilibra, que nos dá caminho, que não nos desampara nunca. A pessoa, quando ela tem a divindade dentro dela, ela acredita realmente nessa força, ela é grata a essa força, essa pessoa sempre terá caminhos na vida, essa pessoa sempre, por mais difícil que seja, sempre se abrirá uma porta para essa pessoa passar, porque a divindade não desampara ninguém, não. O pecado está no homem, no nosso lado profano, mas a divindade é sagrada. Como uma árvore, como o vento, como qualquer situação criada por Deus. Tudo que o Criador, um zambi, um pungo, criou, o homem não faz. O homem não faz a folha, o homem não faz a água, o homem não faz a árvore, o homem não faz a terra, o raio, o trovão, a chuva. Desde o princípio, desde que existe o mundo há bilhões de anos atrás, a natureza é a mesma. A mesma chuva de bilhões de anos atrás, a mesma chuva de hoje. O mesmo vento, o mesmo ar, o mesmo oceano, a mesma água, a mesma terra, porque isso não evolui porque é perfeito. Tudo que o homem faz evolui, mas o que Deus faz é tão perfeito que não evolui, vai ser para sempre, né? E as divindades são para sempre. Por mais que o homem destrua a natureza, ele vai destruir a natureza até quando ela permitir. Quando ela não permite, ela passa por cima de tudo. O homem pode, o homem na verdade pode com tudo, só não pode com a natureza. Por quê? Porque é sagrado, é Deus, né? O Deus está no vento, Deus está numa folha, Deus está num passarinho, Deus está numa borboleta, Deus está num animal,
tudo que a natureza, a fauna e a flora nos coloca é Deus, porque o homem não cria isso, isso é Deus, é uma força sagrada, e essas são as nossas divindades, que estão aí para movimentar toda a vida, para nos dar vida, através do ar, da água, enfim, da terra, e para nos habitar, né? E nos trazer o equilíbrio da vida, nos ensinar a evoluir, a crescer como pessoa, como ser humano. Isso é a divindade. E a primeira das divindades seria a Pambungila. A primeira a ser louvada, na verdade, né? A primeira divindade é o Mukishi Pambungila, que é o Senhor dos Caminhos, uma divindade masculina, que é responsável pelos caminhos. É ele que nos dá os caminhos materiais, os caminhos espirituais, é ele que nos dá a renovação, um novo emprego, uma mudança de cidade, um novo relacionamento, ou seja, tudo que é caminho, tudo que é mudança, tudo que está ligado a caminhar, essa divindade é ela que nos dá. O primeiro a ser louvado é o primeiro Mukishi a comer, em qualquer obrigação, em qualquer situação numa casa de candomblé. Pambungila é aquele que come primeiro, porque é aquele que vai dar o caminho, é aquele que vai buscar para que as coisas aconteçam na casa de candomblé, na casa do filho que está tomando obrigação, na vida do filho que está tomando obrigação, daquele que veio buscar uma cura, que veio buscar um caminho, que veio buscar uma melhoria como pessoa, ou até mesmo uma melhoria de vida, uma evolução. Pambungila é que vai dar esse caminho a ele. Por isso que é o primeiro a ser louvado. Legal, legal. E por que Pambungila tem essa associação com... Muita gente associa Pambungila com algo negativo, né? Com alguma força do mal, até uma ligação com o diabo, sei lá. Eu vejo como desconhecimento. Uhum. Infelizmente tem algumas casas de candomblé que estão muito ligadas às questões das religiões europeias, do cristianismo, porque essa condição que colocam a Pambungila com tridente, com garfo, fazendo uma ligação com o demônio. Primeiro que o garfo, o tridente, é uma situação grega, de Netuno, Poseidon, que a Igreja Católica adaptou ao lado ruim da coisa, a energia ruim, que seria o demônio, né? Fazendo essa ligação entre o bem Deus, a condição boa, Deus, e a condição ruim, o demônio. Ou seja, se você não está com Deus, o demônio te abraça. Isso é uma questão de uma religião cristã, europeia. Nós não enxergamos dessa forma. Nós nem acreditamos em demônio. Pambungila para nós é uma divindade como qualquer outra, é um Mukishi, como é um Kosi, como é Mutakalombo, como é Zazi, é uma divindade como outra qualquer. A diferença é que ela está ligada a caminhos, ela fica na entrada da casa porque está ligado a caminhos, e é o que busca caminhos, mas ele não tem nada a ver com demônio, ele não usa tridente. Isso é uma coisa católica, como eu falei, do demônio, que a Umbanda adaptou isso às suas entidades, né? E fazem aquelas questões de imagem vermelha com tridente, ligando... algumas casas de candomblé ainda tem essa condição do tridente, de uma coisa de colocar como aquele que pode fazer o bem e o mal, que defende, que protege, quando na verdade Pambungila é o senhor dos caminhos, ele está ligado aos caminhos. Se ele fosse o guardião da casa, como muitos pensam, no início do candomblé ele não comeria na rua, não se cantaria para ele ir para a rua, dar comida para ele buscar caminho, ele ficaria tomando conta da porta, porque você não vai mandar o seu guarda sair para a rua se ele tem que tomar conta da casa. Na nossa tradição, na nossa raiz, na raiz que eu pertenço, nós temos o guardião da casa, popularmente conhecido como um gamba, porém tem os caminhos dele, o nome dele, os nomes, né, ligado ao caminho que ele pertence. Para uma forma real, como Pambungila também tem os nomes
Seriam como ramificações, seria isso? Não, os nomes. Pambugila é um nome comum, é para você ligar a divindade Pambugila, Ungana Pambugila, Senhor dos Caminhos, mas existem Pambugila tal, Ungamba tal, Ungamba. E Ungamba é que para nós é o nosso guardião. Pambugila vai buscar, Pambugila está na rua, nos caminhos. O Mozenza deita Pambugila, come e vai para a rua. Se ele for para a rua, quem vai tomar conta da casa? Né? E não tem tridente. Pambugila usa como se fosse uma lança curta com duas pontas, ligando o céu à terra, uma ponta ligando à terra, a outra ligando ao alto, ao sagrado, e é uma divindade como outra qualquer, que a gente tem que louvar, bater cabeça, e sempre comerá primeiro e sempre nos dará caminho. E não tem essa ligação com maldade, isso é uma coisa do homem e daquelas pessoas que fazem essa ligação do candomblé com as questões da religião ocidental europeia, que é o cristianismo, e também alguns candomblecistas que estão muito ligados às questões de Umbanda. Nós não assentamos entidade na porta da nossa casa para fazer a função de Pambugila. Nós assentamos a divindade Pambugila. Eu já fui em muitas casas de candomblé que assentam a entidade tranca-ruas, ou seja, se a casa é de candomblé, se nós lidamos com divindades, com inquice, com muquiche, como é que você vai ter na sua porta uma entidade? Né? Essa confusão existe, né? Existe. O pessoal, os guardiões da Umbanda com Pambugila, que é o Senhor dos Caminhos. Existe alguma confusão. Até o nome, na verdade, né? Pombagira deriva de Pambugila. A palavra Pombagira deriva dessa situação de Pambugila. Isso já foi comprovado por pesquisadores aí, porque a Umbanda, quando surgiu, ela queria um guardião para casa, né? E junto com esse guardião ele queria o homem e a mulher, o macho e a fêmea, no caso. Então eles buscaram o Exu dos Nagô Yorubá como guardião da casa, pegaram o nome Exu, que significa esfera, que é uma palavra Yorubá que pertence à nação dos Nagô, dos Yorubá. Pegaram a palavra Exu e colocaram para as entidades dele, ou seja, Tranca-Ruas é um Exu, o Sete Encruzilhadas é um Exu, né? Quando na verdade não tem nada a ver, é uma mistura aí de entidade com divindade. Isso virou um costume dentro da Umbanda que dificilmente vai ser mudado. Mas Exu, como Pambugila, como Elegbara do Jeje, dos daomeanos, é uma divindade como outra qualquer, que nós respeitamos muito, que é muito importante, de suma importância dentro das casas de candomblé, dentro dessas nações citadas, e que não tem nada a ver com entidade, ou com maldade, ou com esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, sem Exu, sem Elegbara, ou sem Pambugila, nós não teríamos caminhos, nós não teríamos ligação com o espiritual, porque ele também dá a ligação, ele dá o caminho do material com o espiritual. Então é uma confusão tremenda. Então a palavra Pambugila, Pambu significa encruzilhada, fronteira, e Ungila significa caminho, Gingila é caminho. Então Pambugila, Senhor do Caminho, acabou virando para o pessoal da Umbanda que queria achar uma fêmea para o Exu, ouvir Pambugila, virou Bambugila, e chegou a palavra Pambugila. Pombagira, na verdade, né? Que é uma interpretação muito equivocada de uma divindade masculina chamada Pambugila. Aliás, todas as nações, tanto o Jeje como os Nagô, como o Queto, como a Angola, o Congo Angola, todas essas nações têm como Senhor dos Caminhos divindade masculina. Algumas raízes aí já quiseram colocar Pambugila como uma divindade fêmea, mas isso é um absurdo, porque é a mesma coisa você querer colocar
um coce e achar uma fêmea para um coce, ou uma fêmea para zaze, ou um macho para um dandalunda, um coça, entendeu? Um zaza. Então sei lá, cada um faz o que quer, mas sempre foi, sempre será, em todas as nações, essa divindade, esse Mukixi, porque a Pamongila é uma divindade oriunda de Angola, por isso que nós falamos Mukixi e não Inquice. Esse Mukixi da Angola, ou Exu dos Yorubá, ou Elegbara Vodun do Jeje, todos são forças, energias masculinas. Legal, legal. E o senhor estava falando, já que a gente estava falando sobre Umbanda, né, dessa mistura que tem, que a Umbanda acaba fazendo com as divindades, tanto do Queto quanto da Angola e dos Dalomianos. O que o senhor acha sobre a Umbanda? Qual é a sua opinião sobre o culto da Umbanda? A Umbanda é uma grande religião, um grande culto, é uma grande religião. Eu gosto muito da Umbanda, mas da Umbanda séria, né? Da Umbanda como nasceu, não dessa Umbanda que fazem hoje. O problema da Umbanda é porque a Umbanda é um culto criado aqui no Brasil que é uma mistura de algumas religiões, né? É o catolicismo, é o espiritismo e o candomblé. Então se fundou a Umbanda alicerçado, na verdade não se fundou a Umbanda alicerçado nessas religiões, se tornou a Umbanda alicerçada nessas três religiões. Então, por exemplo, eles pegaram situações do catolicismo, eles rezam Ave Maria, Pai Nosso, as orações dos cristãos, né? As imagens dos cristãos, e coloca lá como Jesus Cristo, Oxalá, coloca lá como Nossa Senhora da Conceição, Oxum, acho que é mais ou menos isso. São Jerônimo, Xangô, é uma ligação muito forte. E pegaram os orixás do candomblé para fazer essa ligação, o atabaque do candomblé, e foram botando e virou uma mistura. Só que até aí tudo bem. O problema é quando eles começam a usar situações, porque se você for em 50 casas de Umbanda, você não vai encontrar nenhuma igual a outra, porque eles não têm uma tradição, uma identidade. Um padrão, né? Um padrão, como por exemplo, a minha raiz, todas as casas são iguais. Sim. Fazem a mesma, seguem uma casa matriz, né? Em todas as agindange, ou todas as raízes. A Umbanda não, cada uma faz um jeito. Você vai em Umbanda que o cara corta frango, você vai na outra ele não corta. Você vai na outra o cara joga búzio, joga carta, joga não sei o que, o outro já não joga. Então assim, não falam a mesma língua. E muitos, eu já estou vendo Umbanda hoje, que os caras vestem até as nossas indumentárias sagradas. A pessoa recebe lá uma cabocla d'água, o cara veste ela com as vestimentas da Oxum e fala que a mulher está virada. Graças a Zambi, o Inquice não caiu muito bem na Umbanda. Como aí já é uma outra história que a gente fala numa outra vez, o candomblé nagô ele se tornou mais popular. Então eles pegaram muita coisa do candomblé nagô para colocar dentro das casas dele. Mas você vê Umbanda recolhendo, falando em dar bori nos outros, cortando bicho, assim, sem ter ideia do que é. O cara vai no candomblé, vê aquilo e vão mudando até a essência. Tem algumas pessoas aí que você vê na internet colocando Oxumaré como um orixá ligado ao cemitério, sabe? A essência de Oxumaré, como de Rongolo, como das divindades, são ligadas ao arco-íris, e as pessoas vão transformando, vão fazendo da forma que querem, cursos e vai, curso de iniciação, curso de atabaque, vai virando uma loucura. Essa Umbanda eu não respeito, porque essa Umbanda ela se apropria das coisas dos outros, mudam a essência das divindades. Uma pessoa para ser tombada, veja bem como é complicado. Você para iniciar no santo, para você iniciar no candomblé, na nossa cultura, na nossa tradição, dentro dos nossos dogmas, dos nossos preceitos e tudo, você tem que passar por uma série de situações. Você tem que entrar na questão do Kudibala Koshi, que é o popular bolar, né? Nesse fenômeno que você tem que, como se você tivesse desmaiado, a sua pressão cai, você fica gelado, você é recolhido, e
e você passa por uma série de fundamentos, 21 dias recolhido, tal, para você, para o seu santo poder estar em você, fazer a possessão, né? Brotar de você. O santo te habita, não é incorporação. O santo é de dentro para fora, porque ele nos habita, não é de fora para dentro, como é uma incorporação com o caboclo, com o preto velho. O guia espiritual, a entidade, ela precisa do seu corpo para fazer essa incorporação. Do médium, nós não somos médios, nós nascemos, a nossa divindade está dentro de nós e ela nos pega através ela desperta de dentro para fora para a possessão. O médium é aquele que trabalha com entidade, com guias espirituais, que dá paz. Nós somos possuídos através daquilo que está dentro de nós, da nossa essência, do nosso DNA, da nossa força que nos habita para fora. Então, as pessoas às vezes estão lá com uma cabocla d'água, com um caboclo de armadura, com um caboclo das pedras, das pedreiras, eles acham que eles estão com o orixá. E eles não têm ideia o que a gente tem que passar para poder ser possuído ser tomado em possessão por nossa divindade, pelo nosso mukishi, pelo nosso mukishi, pelo nosso inkishi. Então não é da forma que eles pensam. Então eles fazem uma confusão tremenda e volto a repetir, a gente é até privilegiado porque eles não falam, eles não conhecem o que é inkishi, o que é mukishi. Então eles pegaram o candomblé Nagô e Urubá, que estava muito mais em evidência, e trouxeram os orixás para dentro da casa deles. Ali eles fazem, não estou generalizando, tem muita casa de umbanda séria, que sabe as diferenças, que até louva o orixá, mas o cara está lá incorporado com uma cabocla d'água, eles sabem que é a cabocla d'água, eles sabem que é uma entidade, eles não saem jogando búzios sem ter passado pelo processo todo iniciático de 7 anos, e ainda assim a gente tem que saber se o santo da gente quer sacerdócio, porque tudo que nós temos dentro do candomblé é pelo santo e não pelo homem. Nós não temos curso de búzios, nós não temos cursos de atabaque, curso de sacerdote. Se você é sacerdote foi porque o seu santo te escolheu para ser sacerdote. Se você é um cambondo, uma pessoa que toca o atabaque, um chicaringoma, um mukishi, você foi escolhido para ele, um tatapocó, você foi escolhido para esse cargo, para essa função. E não foi o homem que falou, você é isso, você é aquilo, faz um curso aqui, paga aqui uma mensalidade aqui para você ser um cambondo, um ogã, né? Não, nada disso, um sacerdote, faz aqui o curso aqui no terreiro escola aqui, e você vai sair daqui um sacerdote com diploma e tudo. Pera aí, porque se é uma religião espiritual tem que ser dada pelo espiritual, se é uma religião da pessoa, né? Nós cultuamos divindades, nós somos apenas um instrumento dessa divindade aqui. Quem nos dá os caminhos, quem diz você é isso, você é aquilo, você é a própria divindade e não o homem, né? A gente só serve para ser um instrumento da divindade e não falar pela divindade ou opinar, escolher e falar o que acha, nada disso. Só para a gente finalizar a questão da Umbanda, então na sua visão, e as pessoas que vierem numa sessão de Umbanda aqui a gente eventualmente tocar aqui, como é que seria a Umbanda que eles encontrariam aqui? Qual que seria a Umbanda que você... Não, na verdade eu não toco Umbanda, na verdade eu não vou tocar Umbanda, na verdade a gente tem um lado que é meu, porque eu comecei a incorporar menininho com caboclo, então esporadicamente nós vamos fazer sessões aqui espirituais, com caboclo, preto velho, que é apartado de tudo que é divindade, que é mukishi, que é inkishi. Então quando nós falarmos em entidade, nós vamos falar em entidade, não vai se ouvir uma palavra em Urubá ou qualquer palavra, muito menos uma palavra em Kimbundu ou Kikongo. É uma sessão espírita, onde vai vir a entidade, vai dar um passe, conversar com alguém, que é totalmente apartado das questões, até o Jingoma, os atabaques, que nós chamamos de Ungoma, plural Jingoma,
são diferentes, né? Porque o Jingoma, que são usados pela divindade, ele come, ele tem um fundamento, então é tudo apartadinho. Quando você faz a coisa apartada, sabendo o que é cada coisa no seu quadrado, cada situação dentro do seu quadrado, fica mais fácil de você fazer com que as pessoas entendam e consigam enxergar que são mundos à partes, né? O que é energia, o que é divindade, o que é natureza, com o que é espiritual, aquilo que teve vida de terra, aquilo que nasceu, aquilo que viveu, aquilo que morreu e que hoje continua trabalhando na espiritualidade para evoluir junto ao seu médium, que é a entidade. E a divindade não evolui porque ela é perfeita, ela é uma criação de Deus, né? Como eu falei pouco tempo atrás aqui nessa entrevista, nesse vídeo, a divindade é a força da natureza e tudo que Deus criou não evolui porque é perfeito, né? A mesma chuva de bilhões de anos atrás é a mesma chuva de hoje e assim por diante. A árvore, a terra, já falei isso, o sol, a lua, o trovão, o raio, são criações de Deus. A árvore, a folha, isso não evolui porque já é perfeito, é sagrado, né? O que evolui é o que o homem faz. E nós, como homens, nós também evoluímos automaticamente. O espírito também evolui, né? O espírito vai buscar mais conhecimento, e a entidade é isso, ela tem toda uma sabedoria, todo um conhecimento, porém se ela vem em terra é porque ela precisa evoluir mais, e ela usa o médium para trabalhar, para buscar mais luz, mais evolução juntamente com o seu médium. Os ambos crescem, né? Os dois crescem e isso é bem apartado. Candomblé. É isso aí. Fazer uma última, pode dar tempo ainda? Fazer a última? Não sei qual é o tempo que você determinou para isso. Acho que uma meia horinha de vídeo tá bom, né? Mas dá pra fazer mais uma? Dá, vamos lá. Então, só para finalizar, eu lembro que numa última postagem que você fez, no último vídeo, você falou um pouco sobre ou cobrar, né, as obrigações dentro do candomblé, dos valores que cobrar são dinheiro, isso. você fala, colocar dinheiro. Exatamente. Qual que é a sua visão? Você continua com essa mesma visão? Sim, claro. Eu acho, Felipe, eu tenho certeza que tem que ser cobrado. Você vai fazer um jogo, muitas vezes a pessoa está ali para saber situações particulares da vida dela, então você tem que cobrar um jogo, você tem que cobrar um pusaca que eu digo é um ebó, para ficar mais popular, um ebó, você tem que cobrar as obrigações, porque é uma troca energética, você está ali se doando para aquela pessoa, a sua energia, a casa tem gastos, e eu sei bem disso, o quanto eu gastei para construir essa casa, né? Então existem gastos, né? Você tem a manutenção da casa, você tem gasto com material de limpeza, você tem gasto com um monte de coisa. As pessoas tudo é movido à comida, às divindades, à força energética do alimento, né? O alimento que sai da terra, que é o grão, que é energia, o que vem da água, energia, enfim. Então o candomblé é muito ligado a isso, ao cudiar, à comida, né? Ao agrado às divindades, aos nossos ancestrais e tudo mais. Então você tem muito custo. A pessoa vem aqui, ela tem que comer. Porém, o que eu não concordo é você achar que você tem que ficar rico tocando um candomblé. Então as pessoas acham que elas têm que cobrar absurdos das pessoas. Às vezes as pessoas não têm que se virar para arrumar aquilo e para receber uma ajuda. Isso eu não concordo. Eu não concordo que as pessoas vendam o candomblé por causa de dinheiro. Por exemplo, você não tem você não tem sacerdócio. Então você é iniciado, tudo. Quando chega nos seus 7 anos, você tem condição, você quer ter sacerdócio para você abrir uma casa. Aliás, muita gente já vai mesmo sendo um Zenza e Aô, já vai comprando terreno, montando a casa antes mesmo de receber qualquer situação de direito. Aí quando chega nos 7 anos, ela quer receber a untanda, a cuia, o decá, né? E aí o pai de santo fala: olha, você não tem esse direito, o seu santo não quer sacerdócio, o seu santo não quer família, o seu santo não quer. Não, mas eu quero, e eu quero ter e tal, e eu dou para o senhor X, então eu vou te dar. Isso
é vender o candomblé, isso é vender sua integridade, a verdade do candomblé, vender a verdade do seu mukishi, do seu inquice, vender aquilo que a divindade quer, a troco. Isso eu não concordo. Eu não concordo da pessoa cobrar absurdos, da pessoa que às vezes não tem, ela tem que se virar para fazer uma situação que nós sabemos que não é tão absurdo assim. Acho que você tem que cobrar sim, mas dentro de uma normalidade, uma situação que a pessoa possa pagar. E se não puder pagar naquele momento, você divide. Eu não ponho preço, quem me conhece sabe. Eu deixo a pessoa, eu posso dar tanto. É isso que você pode? É isso que... E mesmo assim tem pessoa que fala, vou te dar tanto, posso te dar tanto? Pode, isso que você pode é. E mesmo assim não me paga, entendeu? Além de tudo me engana. Isso acontece também. Então, às vezes eu sou bonzinho até demais, mas eu não sei, eu não tenho coragem de tirar de você aquilo que você não tem, ou tirar de você aquilo que vai te fazer mal. Eu estou aqui para ajudar as pessoas e não para prejudicar. E se eu faço você se virar, fazer empréstimo, vender carro, vender isso para me pagar, no final das contas eu não estou te ajudando, eu estou te prejudicando. É isso que eu penso. Legal. Mas tem que ser cobrado sim. Legal. Então tá bom, obrigado aí pela entrevista. Pessoal, a gente volta num outro momento, né? Acompanha as redes sociais da casa aí e obrigado aí pela atenção. Obrigado a todos aí. A gente vai tentar fazer esses vídeos deixando o Felipe aqui fazer as perguntas dele à vontade, desde que não entre em fundamento. Nós vamos sempre estar falando de um tema, de uma divindade, de uma situação dentro do candomblé, sem falar em fundamentos, claro, e tentar levar o candomblé, expandir o candomblé dessa forma. Eu acho que hoje é tudo rede social, né? Essa pandemia, muita gente, então a gente vai tentar e ao mesmo tempo falar da casa, colocar situações da casa, obrigações da casa, kizomba, tem a agenda da casa, a gente vai estar sempre falando e acredito que vai ser legal. Eu espero que vocês curtam, quem gostar curte lá, quem não gostar, não curte. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau.